Shalom, bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, né? Na presença de um novo dia, das misericórdias do Senhor, mais um café na presença, né? De todas as bênçãos, as graças, de todo o amor do Senhor Jesus, que preparou tudo para que você estivesse aqui nessa manhã, né? Sim, Ele te convidou para sentar nessa manhã nessa mesa, para receber todas as bênçãos, todas as graças dele, para receber todo amor, para receber todo amor, para receber todo carinho, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, né? Em nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus, né? Aquele que fez os céus e a terra, né? E hoje, né, nós vamos estar, né, na presença sempre, buscando o nosso Deus, como nós fazemos todos os dias, aqui nessa mesa com o Pai, que já é presença viva aqui, já é presença viva aí na sua mesa, na sua casa, né? Já é presença viva em nossos corações, já se faz presente em nossos corações, né, nos faz presente no nosso coração, no coração de cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor enchem, né, os corações, que as bênçãos do Senhor se derramem, né? A se pausar o nosso devocional aí, a nossa rede, a gente está em transição aí, mudança, então a rede está sendo mudada, está tendo algumas pausas, alguns entraves, mas aí você sai e entra de novo em nome de Jesus, né? Nós vamos orar, vamos selar essa rede, esse devocional, para que ele possa funcionar normalmente. Pessoal do YouTube, vou continuar postando gravado até a gente regularizar aqui, porque o YouTube não está conseguindo, né, rodar, né, nas condições da atual rede, mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Isso é o que importa, né? De coração aberto, prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós, pronto para receber o extraordinário de Deus. Louvado seja, né, o nosso Deus, louvado seja aquele, né, que preparou para nós um novo dia, mais do que isso, que nos fez abrir nossos olhos nessa manhã, que nos fez despertar, que nós possamos ser gratos, agradecer por tudo que o Senhor faz e fez na nossa vida. Então abra seu coração nessa manhã e nós vamos já começar orando, né? Nós vamos aqui inverter, vamos orar primeiro, depois a gente toma nosso café, selar nosso devocional, né, para que a gente possa nos revestir de toda a armadura do Espírito Santo, nos revestir de toda a bênção, de toda a graça, né? Aí apresentar ao Senhor os nossos pedidos, apresentar os nossos familiares, vai colocando os seus pedidos aqui, vai colocando o nome dos seus familiares que você quer oração. Nós vamos orar agora, no final a gente ora novamente, tá? E o Senhor já está acolhendo todos esses pedidos desde a madrugada, em nome de Jesus. Estamos aqui orando por todos nós desde a madrugada, né? Por todos aqueles que entrariam no Café na Presença, por todos aqueles que sentariam nessa mesa, os convidados do Senhor, afinal Ele convidou cada um de nós, né? E arquitetou tudo para que pudéssemos sentar aqui nessa manhã. Então toma posse do seu lugar, toma posse, né, da sua bênção, toma posse do extraordinário de Deus hoje, nessa manhã. Louvado seja, né, o nosso Deus extraordinário que fez para nós esse novo dia. Então vamos aí orar, fecha seus olhos, se você pode fechar os olhos físicos, feche, se não pode, fecha os olhos da alma, mas abre o coração para receber essa oração em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia, Papai. Que bom que estamos aqui desde a madrugada, que bom que o Senhor já está nos derramando suas bênçãos, suas graças, seu amor. Ah, Senhor, o Senhor é bom em todos os momentos e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Que a sua bênção, a sua graça recaia sobre a vida dos seus filhos, todos aqui presentes, Pai. Que bom que aceitaram o seu pedido, o seu convite e sentaram nessa mesa, Senhor, estão sentados, prontos para receber o novo do Senhor, o extraordinário, Pai. Hoje o tema que o Senhor nos traz é guarde o seu coração. Que cada um dos seus filhos aqui, cada um de nós possamos guardar o nosso coração, que em nosso coração habite somente a paz, o amor e a sua presença e o fogo do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, revista-nos da sua armadura, revista nós, nossos familiares, os familiares dos seus filhos que estão aqui presentes, revista todos aqueles que estão afastados da sua presença, todos aqueles que estão tendo a sua presença, todos aqueles que estão tendo da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Ah, Senhor, obrigada, meu Deus, pelo seu amor. Espírito Santo de Deus, adentre agora juntamente com os anjos de guerra na casa dos seus filhos, nos trabalhos, nos lares, onde os seus filhos
estiverem agora, nos transportes e todos os lugares. Entra agora, Pai, e vá quebrando todo o mal, vai destronando toda e qualquer artimanha do inimigo, vai abrindo os cativeiros, vai quebrando os cadeados, vai abrindo as celas, vai chamando os seus filhos para fora, Pai, levanta, vai destronando, Pai, a preguiça, destronando a procrastinação, destronando as doenças físicas, as doenças psíquicas, as doenças autoimunes vão sendo destronadas agora, vai realinhando o DNA dos seus filhos, Pai, para que a saúde seja restabelecida em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor, tirada. Em nome de Jesus, saia dos quadros, saia da eletricidade, saia dos equipamentos, saia dos espelhos, saia do banheiro, da sala, do quarto, da cozinha, da despensa, dos quintais, saia agora em nome de Jesus. Saia do coração dos seus filhos, saia dos pensamentos, Pai. Alinhe os pensamentos que estavam confusos agora. O inimigo havia colocado confusão, mas cai por terra em nome de Jesus. Tira todas as contendas da síndrome de inferioridade, Pai. Tira, Pai, a falta de aceitação. Senhor, tira os vícios, tira o vício das drogas, tira o vício do alcoolismo, tira o vício da fofoca, o vício da mentira, o vício da pornografia, o vício, Pai, dos jogos, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, para que a saúde, Pai, financeira seja restabelecida, Pai, financeira seja restabelecida. Você pega o seu café para que a gente possa tomar nessa manhã, tomar nosso café agora já revestidos da armadura do Espírito Santo, já revestidos da presença de Deus. Vamos tomar o nosso café, vamos abrir o nosso coração, porque afinal o nosso tema hoje é guarde o seu coração. Então que você possa guardar o seu coração de todo mal, guardar o seu coração de toda e qualquer contenda, guardar o seu coração de toda e qualquer erva daninha, de todo e qualquer joio que possa querer ser semeado, que o seu coração seja guardado na presença do Senhor, que o seu coração seja revestido da presença do Senhor, em nome de Jesus. É isso que o Senhor nos chama essa manhã, para que o coração, o nosso coração, né, o nosso órgão vital esteja cheio da presença de Deus. Louvado seja, né, esse nosso Deus que fez os céus e as terras por nós, né, fez tudo para nós. Então que possamos agradecer. Pega seu café, e nós não somos egoístas, o Senhor conta conosco para que a palavra dele chegue aos corações. Então manda esse devocional para alguém agora, alguém que está tocando no seu coração, alguém que está precisando ouvir uma palavra, alguém que está precisando guardar o coração. Nós pedimos ao Senhor, né, que guarde cada coração e que receba, né, também as nossas orações. No final nós vamos de novo, né, simplesmente alinhar os nossos pedidos, nossas orações, apresentar os nossos. Mas um bom dia para você agora. Sente-se nessa mesa, abra seu coração, nós vamos tomar o nosso café, fazer a leitura do nosso devocional e receber tudo que o Senhor tem para nos entregar. Louvado seja, né, o nosso Deus que fez os céus e a terra por nós e hoje nos deu um novo dia. Nossos olhos se abriram. Teve gente que não tem essa oportunidade hoje, não abriram seus olhos, né? Não estão tendo a oportunidade de viver o novo, não estão tendo a oportunidade de receber do Senhor esse direcionamento que nós precisamos guardar o nosso coração. Então agradeça, nós temos inúmeros motivos para agradecer. Louvado seja, né? Seja bem-vinda a essa mesa, Jaqueline, seja bem-vinda aí, Próspera, abençoada, Rita, Roseli, Andréa, Lígia, Terezinha, tantas outras que já estão nessa mesa. Seja bem-vindo, tantos outros que já estão sentando nessa mesa. Vá ocupando seus lugares aí. O Senhor está feliz porque você disse sim. Ele te convidou para sentar porque Ele tem uma palavra para falar diretamente ao seu coração. Enquanto isso, né, vamos tomar aqui nosso café, nosso chá no meu caso, você seu café, seu chá, seu suco, sua água. Mas vamos, para a gente ficar bem espertos, bem atentos, né, bem ali atenciosos para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Um bom café, um bom chá para você. Né? Tantas vezes a gente escuta falar sobre isso, guarde o seu coração, mas o que quer dizer isso, né? O que o Senhor quer dizer para nós? Guarde o seu coração, que nós possamos ter o nosso coração guardado, né? O nosso coração cheio da presença do Senhor. Louvado seja, né? Esse Deus extraordinário.
Em 1 Tessalonicenses diz assim: bom dia, Fátima, seja bem-vinda a essa mesa, né? A mesa que o Senhor preparou, e Ele tem uma palavra para falar diretamente ao seu coração. Vamos fazer a leitura agora e abra seu coração, abra todos vocês o coração, que vocês vão receber o extraordinário de Deus. Já estamos recebendo, né? Louvado seja, só pelo fato dele nos escolher para sentar nessa mesa, já é extraordinário, né? Ele nos convidou e aqui nós estamos, sentados nessa mesa, para receber o seu extraordinário em nome de Jesus. E o tema de hoje é guarde o seu coração. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz assim: não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então a gente não está aqui para agradar pessoas, a gente não está aqui para agradar a ninguém, a gente está aqui para agradar a Deus, tá? Gente, às vezes estão ouvindo aí o meu gato miau, Shalom, que muitos de vocês já conhecem, é porque a gente está mudando de ambiente e ele precisa se adaptar. Então ele ainda está se adaptando ao local, mas vai dar tudo certo. Ele vai se adaptar, mas por enquanto ele mia muito e ele não era nem de miar, né? Então talvez vocês estão estranhando, mas ele que tá por aqui, tá bem, tá andando, mas só que ele fica aqui miando, né? Pra todo lado, reconhecendo o lugar. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Logo, logo ele vai estar aqui com a gente do lado, assistindo como ele faz todos os dias. É só até ele se adaptar, tá? Então abre seu coração e vamos ouvir o texto de hoje, esse testemunho do autor, né, do Café com Deus Pai, que sempre nos traz coisas tão interessantes, tão extraordinárias, né, pra gente poder aprender. Testemunhos mudam vida, testemunhos transformam, testemunhos ganham almas, em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses 2,4, é isso, tá? Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Mas para isso acontecer, é necessário entender que isso quase sempre vai significar nadar contra a maré. Não viver por opiniões ou aprovação alheia é algo muito importante, e Paulo enfatiza isso no texto que lemos. Em contrapartida, a Bíblia conta a história de Saul, um rei que por diversas ocasiões deu mais ouvidos à voz do povo do que às diretrizes de Deus. E isso fez que ele falhasse em seu reinado, vindo a ser substituído. Não viva por opiniões alheias, pois as pessoas não podem definir quem é você, ou o que vai fazer, mas Deus sim. Entretanto, é necessário ouvir as pessoas certas, ter bons mentores, pessoas de fé maior e mais ousada do que a sua. Por isso que é bom a gente andar em comunhão, né? Por isso que é bom a gente sentar numa mesa juntos, porque um dia a nossa fé tá mais elevada, outro dia a fé do outro tá mais elevada e a gente vai se ajudando e se alimentando. Então eu te convido a sentar todos os dias nessa mesa, que nós vamos juntos, ó, pegar um na mão do outro e vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Pare de dar importância ao que a torcida está gritando, pois tudo o que Deus quiser fazer em sua vida ou através dela, Ele irá fazer, independentemente das críticas ou dos elogios. Há mais de 30 anos, falei para Deus, eis-me aqui. E de lá para cá tenho obedecido às orientações dele. Mesmo assim, por diversas vezes recebi críticas que poderiam muito bem ter me levado a parar. Mas minha confiança em Deus foi mais forte e permaneci para colher os frutos de justamente ter nadado contra a maré. A partir de hoje, passe a ser conduzido pelo que Deus diz a seu respeito. Tome tanto as críticas quanto os elogios e entregue-os ao Pai, pois ao guardarmos dessa forma nosso coração, nossa fé permanece inabalável e seguimos firmes, apesar das circunstâncias. E a frase de hoje é: se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. Então a gente não tem que viver de elogio dos outros, a gente não tem que viver de elogio das outras pessoas, a gente simplesmente precisa buscar em Cristo Jesus, né? A gente precisa viver né? O Pai nos dá elogio o tempo todo, o Pai, Ele acredita e confia em nós, sabe das capacidades que nós nem sabemos que temos. Então Ele sempre está, né, a nos motivar, sempre está a nos elevar, e a gente não tem que ficar nem viver pelos elogios dos outros. Mas se a gente não vive pelos elogios, por que a gente se deixa bater pelas críticas? Né? Então que caia por terra as críticas, deixam que elas venham, a gente já está aqui, ó, revestidas, né, da armadura do Espírito Santo, nenhum dardo, nenhuma seta inflamada vai nos alcançar. E é isso, é ouvir alguém, ouvir alguma crítica, mas não absorver aquilo mais, porque pela vida toda a gente passou absorvendo as críticas, né, rótulo aqui, você é incapaz, você é um fracassado, você é um falido, você é nervoso demais, você é infeliz, você é rejeitado,
você não é amado, você é feio, você é fora dos padrões, e os rótulos vai grudando na gente, né? Essas críticas, esses apontar de dedos, e às vezes nós fazemos isso com os outros. Então, o que aqui está dizendo para nós é que se a gente não vive pelo elogio de ninguém e não deve viver mesmo, a gente também não tem que viver pelas críticas, porque o que está errado em nós, o que precisa ser aparado, o que precisa ser transformado, é o Senhor quem vai fazer. Quando a gente coloca a nossa vida diante do Pai, Ele zela pelo nosso coração, Ele zela pela nossa vida, então Ele vai aparando as arestas, Ele vai arrancar todo o joio aí do seu coração, Ele vai tirar toda a erva daninha do jardim do seu coração, para que toda e qualquer semente do Senhor lançada no seu coração, e qualquer semente do Senhor lançada no seu coração, que o Senhor nos chama quando Ele diz para nós, né? Cuide do nosso coração, cuide do nosso coração. Então, quando a gente vai aprender em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos ensina o que está certo, o que não está certo, o que fazer, o que não fazer, nos responde o que é pecado, o que não é pecado, como se comportar, como não se comportar, o que nós temos que fazer em cada circunstância. É na palavra que nós buscamos isso. É a palavra do Senhor que vai nos munir e vai nos ensinar. E a cada dia que a gente vai aprendendo, o nosso coração vai sendo guardado, porque a gente vai aprendendo a não viver por elogios, mas também não viver por críticas. A gente vai aprendendo que a opinião dos outros não deve nos dominar. E a gente, quando entrega o leme da nossa vida, a direção da nossa vida nas mãos de Deus, a gente para, né, de ficar ouvindo os outros, porque a gente às vezes passou anos, você está passando anos no deserto, porque quem está conduzindo a sua vida é os outros. Você é um coadjuvante na sua vida. Você não é o ator principal. E nós nascemos para sermos atores principais. Então, que a gente tome posse, né, disso, em nome de Jesus. Então, que a gente possa tomar posse, né, dessa questão e governarmos a nossa vida, sermos realmente os atores principais da nossa vida, né? E o Senhor ali a dirigir a nossa vida como um diretor. Nós vamos com Ele escrevendo uma nova história. Aquela velha história ficou para trás, aquele comando dos outros ficou para trás, a importância da fala, do que as pessoas diziam, ficou para trás. Então é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que se dar conta, é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. E assim a gente vai guardando o nosso coração, a gente vai se curando. E quando a gente se cura, a gente passa a estar apta a curar outros. Porque pessoas curadas, elas curam, mas pessoas feridas, elas ferem. Então o que acontece? Pessoas feridas ferem, aí a gente passa a ferir as pessoas, né? E o que vai acontecer? A gente vai só trazendo para nossa vida coisas ruins, porque quando a gente maltrata o outro, quando a gente faz o outro ficar triste, quando faz o outro sofrer, isso vai para nossa conta. Entendeu? Vai para nossa conta. Diferente de quando a gente está com o nosso coração guardado, a gente está em Cristo Jesus e o Senhor nos usa como ferramenta para curar outras vidas. Porque é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele não está te chamando para sentar aqui de manhã, um feriado, né? Tanta gente espera os feriados, mas Ele não está te chamando nesse feriado para sentar nessa mesa à toa. Ele não te chamou por acaso e nem simplesmente para curar só você. Ele quer curar a sua vida, quer curar suas feridas, seus traumas, quer transformar tudo isso em testemunhos. Por quê? Porque testemunho ganha as novas almas. Porque pessoas curadas curam. Porque Ele quer usar você como ferramenta para curar a vida dos seus. De toda a sua família deve estar dormindo. Não vou dizer todos, mas muitos da sua família, ou a maioria, estão dormindo. E você está de pé agora, ouvindo o que o Senhor tem para falar para você. Você acha que isso é por acaso mesmo? Você acha que as coisas de Deus não têm acaso? As coisas de Deus sempre têm um porquê, as coisas de Deus sempre têm um propósito. Então Ele está aqui te chamando, né, como uma ovelha escolhida, para dizer para você que é através da sua vida que Ele vai resgatar aquele seu amado que foi embora, aquela sua filha que está perdida, aquele seu pai, aquele seu irmão, aquele seu amigo, quem seja na sua vida, né, que está fora da presença, que está vivendo de repente, né, no mundo, nos vícios e tudo mais, e você não sabe mais o que fazer. Ele ouviu a sua oração, porque Ele te trouxe aqui para que você tivesse a chance de entender que caminhando com Ele, você vai guardar o seu coração, você vai ter suas feridas curadas, você vai ter seus traumas curados e você vai começar, embasado na palavra, Ele vai te usar para trazer esse outro.
Porque você sabe que tem uma coisa, eu gosto sempre de repetir isso, e tem coisas quando são tão importantes e necessárias, a gente precisa repetir muitas vezes até para nós. Sabe, tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia para ler. E pode ser essa gente, pode ser aí dentro da sua casa. Nunca vai pegar uma Bíblia para ler. Não vai pegar, até aqui não vai. Pode, depois o Senhor faz as maravilhas, mas até aqui não vai pegar uma Bíblia para ler. Não vai ficar vendo um devocional, mas ficam olhando a sua vida. Então é por isso que o Senhor escolheu a sua vida para ser transformada, para que a partir da sua vida transformada, Ele possa tocar esse coração que está olhando a sua vida. Nós somos vitrines do Senhor. O Senhor está olhando para a gente como uma vitrine. O Senhor nos faz como vitrine. E as pessoas olham para nós como olham para uma vitrine. Mas o que é que você está expondo? O que é que está exposto na sua vitrine? Né? O que é que está exposto? O que é que está saindo da sua boca? A boca fala aquilo que está cheio o coração. Não tem essa de, sabe, os discípulos de Cristo, não existe essa fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, é fala e ação, fala e ação. A fé é isso. A fé, ela é feita de ações. Você prova a sua fé, você fortalece ela através das ações. Não é só simplesmente falar eu creio e ponto. Não é isso. Em Cristo Jesus, você precisa viver a fé. E é nas suas atitudes, nas suas ações. Quando a gente fala assim, vai praticar o seu id, porque Deus disse aos seus discípulos, ide e evangelizai. Então, toda vez que alguém falar, eu quero praticar meu id, ou vai praticar o seu id, é isso. Evangelizar, levar a palavra do Senhor, levar a presença, levar Jesus aos corações daqueles que estão com os corações perdidos, que não estão guardados. É você, Ele quer te usar. Então, quando a gente fala, fala isso, quando Deus nos fala isso, é porque Ele sabe que nós somos capazes, mas Ele não está falando para nós, pega a sua Bíblia aí, e vai ali na esquina, ou fica batendo... Eu não tenho nada contra, tá, gente? Só tô dizendo que não é isso que ele tá dizendo. Porque muitas vezes você pode ficar batendo de porta em porta, você pode ir na porta da igreja, na esquina, nas praças, em muitos lugares. Tem muita gente cheia do fogo do Espírito Santo, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você pode sentar no banco da igreja, pode fazer parte do ministério, da célula, pode ter célula na sua casa, mas você não tá cheio da presença. Você não está com o coração cheio, você não está guardando o seu coração. Então o que ele está falando para nós é isso. A gente precisa levar, praticar o nosso id com ações. Se precisar, a gente vai usar palavras. Se precisar, a gente usa a palavra. Mas só as nossas ações, o exemplo, ele ensina muito mais do que qualquer palavra. O exemplo. E o que é exemplo? É a vitrine. Vão olhar para você, seus filhos olham, as pessoas olham. Mas a minha vida é tão sem graça. Quem que tá olhando para minha vida? Muitas pessoas estão olhando para sua vida. Talvez você não saiba, mas eu vou te contar essa verdade hoje. Muitas pessoas estão olhando para sua vida. Muitas estão interessadas na sua vida. Tem aquelas que vibram com as derrotas, tem aquelas que vibram dificilmente, mas às vezes vibram com as vitórias. Só que quando elas começarem a perceber que a sua casa está sendo restaurada, que o seu relacionamento está sendo restaurado, que as suas feridas mais antigas estão sendo curadas, que os seus traumas, que você já não é a mesma, não é o mesmo, até mesmo nas atitudes que você, na hora que vem uma conversa, uma palavra atravessada, você tá devagar mais, a mulher dele não ficou mais, não tá mais nervosa, ele não tá mais nervoso, o filho voltou para casa, tá bem na escola, parou naquele emprego. E aí essa pessoa vai querer saber o que está acontecendo na sua vida. E aí é a hora. Porque é a hora que você fala como filho e filha amada de Deus, se posiciona e diz, eu estou fazendo o meu ordinário. Porque o extraordinário, quem está fazendo é o meu Deus. O extraordinário, quem está fazendo é Ele na minha vida. Então, se você quer viver esse extraordinário, a oportunidade também é dada a você. O que acontece? O Espírito Santo vem, entra naquele coração e faz a obra. E mais uma alma é ganha para Jesus. E você vai levar os créditos, porque é a partir da sua vida. E é assim, né? O reino dos céus é de meritocracia. Meritocracia. Nós merecemos e cada vez mais, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mais a gente dá, a gente recebe. Então, quando a gente dá para o mundo a presença do Senhor na nossa vida, a gente recebe ainda mais a presença do Senhor na nossa vida. Ainda mais a presença do Senhor na nossa vida. Você quer viver uma vida extraordinária, você precisa ter todos os dias um tempo com Deus. E eu sempre falo em 5 minutos. E muitas pessoas questionam, 5 minutos é muito pouco tempo.
Se você fica fechado no seu lugar secreto, é o lugar de oração, lugar de encontro, você tem um lugar específico só para falar com Deus, onde você se encontra com Ele. Você vai e fica 5 minutos ali, só você e Ele. Eu vou dizer para você, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que Ele vai olhar ali é a sua intenção. Você tem um lugar só para falar com Ele e você se dedicou um tempo para falar com Ele. Isso é que importa para o Pai. E ali Ele vai curando, ali Ele vai fazendo os curativos, ali Ele vai sarando. Hoje nós estamos aqui na mesa com o Pai. Quando eu disser tchau para você no final desse devocional, você vai ficar aí na mesa com Ele. Ele não vai embora porque eu digo tchau para você. Ele está aí na sua presença, é você e Ele. E aqui, eu e Ele, nós ficamos, né? Então, o que acontece? Aí é a hora que você tem que se derramar, é a hora que você tem que se entregar, é a hora que você tem que pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas faltas, por todas as vezes que você magoou o coração de Deus, o coração do seu próximo. Você tem que dizer que você não quer mais ser o mesmo, que você não quer ser igual, que você quer ter, né, o olhar de Cristo, que você quer agir como Cristo, que você quer falar como Cristo, que você quer pensar como Cristo, que você quer ter o coração semelhante ao de Jesus. Isso você vai falando para Ele com as suas palavras. Não tem palavras bonitas. Não tem que ficar ensinando como orar. O que você tem que fazer é pedir perdão, se arrepender, agradecer, louvar o nosso Deus. Ai, Fabiana, como que eu louvo? Você vai falar para Ele, Pai, Tu és amado, Tu és benigno, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo, Tu és Jesus, meu único Senhor, meu suficiente Salvador, eu e minha casa serviremos a Ti, Tu és magnífico, és magnânimo, o Rei dos Reis, o poderoso, o dono do ouro, o dono da prata, és o centro da minha vida. É assim, louvar é isso, com as suas palavras você vai dizer para Ele. Né? E você vai primeiramente se arrepender, pedir perdão, louvar a Deus, entregar os seus pedidos a Ele, os seus anseios, sabe? E Ele vai alinhar primeiro os seus pedidos, tudo que você tem uma lista lá de 10 pedidos, Ele vai alinhar com o seu propósito, porque muitas vezes a gente quer coisas que estão fora do nosso propósito. Então o Senhor vai alinhar com o nosso propósito e Ele vai te conceder segundo a vontade dEle, no tempo dEle. Então a gente precisa se beneficiar disso, dessa bênção, dessa graça que Ele vai derramando sobre a nossa vida, e é todo dia, só que a gente tem que estar na presença todo dia. A gente tem que permanecer na presença, a gente tem que se esforçar para ficar na presença do Senhor. Não é fácil, é 6 horas da manhã, gente, eu tô aqui desde a madrugada. Deixa eu dizer para você, eu não tô falando para você fazer o mesmo, mas eu vou dizer para você que você vai experimentar o extraordinário se você orar na madrugada. Eu faço parte do Ministério Global Fire, a qual eu honro a vida da apóstola Larissa, do apóstolo Júnior, de toda a liderança, e eles têm a oração da madrugada, né? Essa oração da madrugada acontece todos os dias às 2h45 da manhã. E aí, nessa oração, tem destronar de todos, sabe? Agora está orando por cura física, cura interior. Se você se interessa e quiser, né, participar dessa oração na madrugada na sua casa, destronar todo o mal da sua vida, faça cair por terra todo o mal e destronar, eu te mando o link do Global Fire, né? Mas aí eu te falo, te explico, fala pra mim aí no meu privado depois, que eu vou explicando pra vocês. E é independente de religião. Lá tem pessoas de todas as doutrinas, de todas as denominações. Não há o pregar de placas de igreja. O que há é a busca e a presença do Senhor. Então lá tem pastores de outras igrejas, lá tem, porque ninguém tá ali para pregar placa de igreja, até porque placa de igreja não vai salvar ninguém, lembra? A única placa que nós temos que carregar no nosso coração é Jesus Cristo. Sim, Rita, então me manda para mim aí no privado depois, no meu particular, na mensagem, que eu mando para você o link, para você entrar no grupo e receber todos os dias o link. Gente, eu vou falar para vocês, a minha vida tem sido transformada, desde julho eu participo, mas a minha irmã já participa há quase 2 anos dessa oração da madrugada, mas ela já orava na madrugada antes, há mais tempo. Mas eu vou dizer para vocês não imaginam o quanto tem destronado todo o mal da nossa vida, da vida dos nossos, nos preparando para enfrentar todo o mal, porque o inimigo, gente, uma coisa que eu ouvi e eu guardei, sabe? Satanás você enfrenta, você vai pra cima, e a gente aprende a isso na oração da madrugada, você aprende a enfrentar Satanás, mas as tentações, a gente tem que fugir delas. Livrai-nos das tentações, livrai-nos de todo mal. Então, a gente precisa estar alinhado com Deus para que a gente possa aprender tudo isso. E tem muito ensinamento, porque depois da oração da madrugada, 4h12, ela termina 4 horas, a oração, 5 para as 4. Aí, quando for 4h12, a apóstola faz um devocional, só que o devocional dela, gente,
mais aprofundado em termos de aprendizado, né? Tem uma caminhada maior. E ela incentiva a gente a estar fazendo, e foi a partir da Global Fire, dessa oração da madrugada, que o despertar, né, com o café na presença foi entregue para mim pelo Espírito Santo ali. E eu resistia no começo, mas simplesmente o Senhor foi tocando no meu coração, e desde 1º de outubro nós estamos aqui. E em nome de Jesus nós vamos alcançar mais nações e mais corações, com a ajuda de vocês e de todos aqueles que nós vamos trazer para essa mesa. Amém? Então, interessando, eu passo para vocês sim, tá? Mas vão de coração aberto, de mente aberta, independente de conduta, de nada. O importante é vivermos Jesus na sua essência, porque Ele está voltando, gente. E você está preparado para recebê-lo? Para recebê-lo? Porque você é quebrado. Até você chegou, mas cai por terra agora, em nome de Jesus. Entende? Cai por terra. Em nome de Jesus. Então é isso que a gente aprende nesse ministério extraordinário que tem transformado a vida de milhares de pessoas de vários países, em nome de Jesus. E vai transformar a sua também. E não é o ministério em si, tá, gente? É só Jesus, que é apenas uma ferramenta, mais uma, porque tem inúmeros outros que também estão transformando, sendo usado para transformar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura aí de Atos 5. Abra comigo a sua Bíblia. E vamos lá, vamos ler Atos 5. A oferta de Ananias. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então um grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Os apóstolos são presos e libertos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciar às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam. Ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro.
Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então, o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vontade, dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes crucificando-o num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. A sabedoria de Gamaliel. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, vos advirto: afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Deus, por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém, né? Glória a Deus. Os apóstolos, aqui na parte de estudo, diz assim, ó: os apóstolos receberam a punição judaica de 40 açoites, menos um. Entretanto, consideraram tudo isso como o cumprimento da bem-aventurança, de padecer por amor a Jesus Cristo, de padecer por amor a Jesus Cristo. Nos direcionar, a gente vai obedecer às ordens humanas. Então, que a gente possa, na nossa vida, ser direcionados único e exclusivamente por Deus, e por mais ninguém, e por mais nada, né? Que a nossa vida esteja nas mãos dele, conduzidas por ele, em nome de Jesus. E aqui nós aprendemos tantas coisas, né? Que as pessoas, quando a gente tem tanta fé, a gente não fica querendo ver a água virar vinho, não. A gente crê que um piscar de olhos, aqui como a sombra de Pedro, já era capaz de curar. Então que o nosso Jesus, ó, piscar de olhos, um tocar na orla, uma sombra dele já transforma a nossa vida. Mas a gente precisa querer e deixar. Pra gente mudar nessa vida, a gente precisa querer mudança. Pra gente viver a transformação, a gente precisa querer essa transformação. E a primeira coisa é abrir a porta da mudança para que o Senhor possa entrar. Para que ele possa entrar e você dizer para ele: Pai, entra, faz morada, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, renova o que precisa ser renovado em nome de Jesus. E é isso que ele tem para nós nessa manhã. Essa é a resposta que ele queria te dar. Você às vezes está perguntando tantas coisas para ele, você não sabe o que fazer e ele diz para você: primeiramente, guarda o seu coração. Primeiramente, guarda o seu coração em Cristo Jesus. E mesmo a partir de, independente de toda e qualquer circunstância, não deixe de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus você ouve quando você silencia as vozes do mundo. E para silenciar as vozes do mundo, você precisa se manter na presença. Você precisa ter aqueles 5 minutos diários na presença do Senhor. Você precisa ter aquele lugar para falar com Deus. Ele precisa ser o centro da sua vida. Porque quando Ele é o centro da sua vida, tudo à sua volta muda. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Fecha seus olhos e vamos agradecer por essa manhã extraordinária na presença e pelo dia extraordinário que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus, né? Bendito seja. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por toda a graça derramada. Obrigada por cada ensinamento. Obrigada, Espírito Santo. Que nenhuma palavra aqui seja em vão, que nenhuma palavra seja lançada ao léu, que sejam todas sementes que caiam diretamente nos corações dos seus filhos, nos nossos corações. E que os nossos corações, o coração dos seus filhos aqui sentados nessa mesa, aqueles que vão ouvir esse devocional durante todo esse dia, Senhor, que sejam terras férteis, onde essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos, Senhor. Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão. Senhor, que diminua nós e resplandeça em nós a sua face. Que o seu perfume, Pai, nós possamos exalar por onde passar, em nome de Jesus. Mas só nos deixe ir, Pai, aonde o Senhor for conosco e à nossa frente. Como fizestes com teu servo Moisés. Seja a nossa coluna de fumaça durante o dia, seja a nossa coluna de fogo durante a noite. Espírito Santo, nos direcione, reprograma a nossa rota se preciso for e nos diga, nos conduza. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe nos distrair com as distrações que o mundo nos apresenta, que caiam por terra e que tenhamos o nosso coração guardado hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja, né? Agora aproveita que você está aí na mesa com o Pai. Seja bem mimado, bem mimada, cheio de querer mesmo. Conta tudo para Ele, porque Ele vai, com seus ouvidos inclinados, Ele vai ouvir a sua voz e vai lutar as suas batalhas. E vai alinhar os seus propósitos e vai derramar sobre a sua vida toda a graça. Vai começar a cura hoje em nome de Jesus. Toma posse do novo, do extraordinário de Jesus. Amém? Um bom dia para você na presença do Senhor, na presença, né, da palavra, que onde você for, você tenha a oportunidade de falar de Jesus e faça como os apóstolos fizeram, independente se vão te criticar, se vão virar os olhos, se vão torcer a boca, se vão falar que agora tá louco, tá bitolado, tá fanático, tá, seja o que for. O importante é que você não se perca de Jesus e fale o nome dele aonde quer que você vá. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração, que ele possa entrar no seu coração e o fogo do Espírito Santo tomar conta do teu ser, em nome de Jesus. Um bom dia para você, eu espero você aqui amanhã, tá? Às 6h01 da manhã, até amanhã, todos vocês, aqui às 6h01 da manhã, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, na presença da palavra, na presença de respostas para você, na presença, né, do abastecimento da nossa fé e juntos nós somos muito mais fortes. Um bom dia para você e um grande abraço. Até amanhã.